A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar no livro de Gênesis, a falar a poderosa palavra de Deus, a compartilhar com os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 14. O nome da palavra hoje é chamados a ser peregrinos. A palavra do Senhor diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nas carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Queria te dizer que essa porção da palavra de Deus é muito poderosa, ela é cheia de princípios que nós podemos falar. Nós podemos falar sobre o chamado da parte de Deus, que ele é individual, e Abraão chama Ló. Por quantas vezes nós queremos levar em algo que Deus quer que a experiência seja algo profunda, individual, de conhecimento e de profundidade com esse Deus amoroso, e quantas vezes nós ouvimos de Deus, mas por medo temos essa apetite, esse desejo de levar aqueles que nos são confortáveis para o local que Deus quer que nós vamos sozinhos. Nós podemos olhar também sobre vários prismas e aspectos, mas hoje eu queria que nós abordássemos a palavra de Deus no sentido de que ele revelou a Abraão essa necessidade de nós percorrermos a terra onde nós habitamos, essa necessidade de nós sermos peregrinos, assim como Jesus foi peregrino, assim como Jesus ele percorreu e o seu ministério não ficou dentro de um templo, foi um ministério onde ele percorria a terra e anunciava o reino de Deus. A palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 3, Abraão deixa claro isso para a gente, que o primeiro a receber as boas novas, o primeiro a receber o evangelho foi Abraão por fé. Por muitas vezes nós achamos que o evangelho quem trouxe para nós foi Jesus. Embora Jesus sendo Deus, é lógico que o evangelho é ele próprio, que é a palavra, é a boa notícia, ele é o véu, ou ele é que rasga o véu e inaugura a graça do Senhor, essa dispensação, essa forma como Deus se comunica conosco. Mas o evangelho, essa boa nova, esse andar por fé e caminhar por essas boas notícias, que o nosso coração é mudado, o nosso coração ele é abençoado porque a gente crê em Jesus. A palavra do Senhor diz em Gálatas, no capítulo 3, que foi dado primeiramente a Abraão. É Abraão que se encontra com Melquisedeque, que ali é uma tipologia de Cristo, de Deus, é um aparecimento de Deus em forma humana no Velho Testamento. E Abraão ele é abençoado, ele recebe pão e vinho de Melquisedeque. E ali é como se nós hoje recebêssemos pão e vinho do Senhor Jesus. Ali já era um apontar para esse Cristo que viria, para que nós pudéssemos ter a nossa caminhada completa aqui. Mas hoje eu queria falar sobre isso. A palavra do Senhor diz que nós temos um chamado de ser peregrinos nesse mundo. Sabe? Então o nosso chamado não é ficar no templo, o nosso chamado não é falar e pregar o evangelho para quem já é crente. Mas o Senhor diz para Abraão: Abraão, olha a terra em que eu vou te dar. Olha para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul. Olha com profundidade. Olha para todos os cantos e percorre essa terra. Percorre essa terra. Não é apenas caminhar. Ser peregrino não é você caminhar, é você caminhar com um propósito. Sabe, muitas vezes eu fico imaginando como que os jovens eles têm dificuldade de permanecer na igreja, porque o mundo deles é um mundo muito desafiador, eles são acostumados a verem super-heróis, eles têm um mundo onde eles têm muita energia para ser gasta. Sabe, muitas vezes nós estamos pedindo que os jovens permaneçam no local ou caminhem sobre ovos na terra onde eles são colocados. Mas Deus diz para a gente, através de Abraão e através de Jesus, que não é esse o caminho. Sabe, o jovem ele precisa ser desafiado, o jovem precisa entender que ele tem um grande desafio, que é pregar essas boas notícias para aqueles que precisam. Sabe, que eles podem ser super-heróis de Deus, no sentido daqueles que receberam o Senhor Jesus, receberam essas boas notícias e foram convocados para esse grande desafio
de pregar o Evangelho. Nós precisamos desafiar essa juventude a percorrer a terra, percorrer as universidades, percorrer as escolas onde eles estão inseridos, sabe, que eles possam ter esse entendimento que Deus sempre chamou a nós para ser peregrinos, caminhando com um propósito, caminhando para sermos cartas vivas, escritas pelo Senhor, do testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, que a nossa vida é transformada, que nós podemos ser jovens, mas jovens também com um propósito. Sabe, que esse possa ser o entendimento, que nós devemos sair da nossa zona de conforto. Assim também foi na igreja primitiva. Lá a gente pode olhar no livro de Atos que a tendência nossa, a tendência da humanidade é formar grupos, se aglutinar, e a gente percebe isso claramente na formação da comunidade, igreja em Jerusalém. Lá no livro de Atos, logo no início de Atos, a gente vê que todo mundo se reúne em Jerusalém. Mas aí, depois da perseguição e do apedrejamento de Estevão, você vê que há uma grande perseguição sobre os evangélicos, e aí começa aquilo que o Senhor deseja que nós sempre fizéssemos. Os evangélicos os cristãos foram obrigados a peregrinar sobre as terras e chegares até o confim para pregar a mensagem da salvação. Que nesses dias você possa ter esse entendimento. Você precisa ser peregrino, aquele que caminha com propósito, aquele que caminha para pregar a palavra, aquele que aceita o desafio de ser instrumento de mudança da realidade daqueles que estão nas trevas para aqueles que precisam receber as boas notícias do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Que esse possa ser o coração nesses dias. Sabe, um coração não de reter aquilo que nós temos recebido, mas sim de distribuir, retribuir e amar ao próximo.